ele veio caçoar dela. Ela meteu um soco na cara do cara. Federação essa que durou cerca de 50 anos. Os ideais socialistas, comunistas e anarquistas desembarcam no Brasil junto das fábricas através de operários que vinham da Europa em busca de melhores condições de vida. Ai, coitados. E ela preferiu abraçar a causa operária à causa sufragista. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Mila, eu sou escritora e facilitadora de oficinas de escrita criativa. E aqui no canal nós vamos falar de literatura, escrita criativa e feminismo, tudo sob uma perspectiva decolonial. O vídeo de hoje é em comemoração de 92 anos do voto feminino no Brasil! Ei! E hoje eu quero falar um pouco sobre esse período da história e quero lembrar alguns nomes importantes do movimento sufragista. Primeiro que antes do movimento sufragista, o Brasil já havia vivenciado um movimento feminista que, maravilhoso, gente. Com o surgimento de várias revistas, com reivindicações feministas, e esses movimentos eram, obviamente, elitistas, algumas revistas tendo, inclusive, gente, o apoio da família real brasileira. Pense só, né? Quando a gente vê o que sobrou da família real brasileira hoje, a gente pensa, como assim, né? Tá bom. Um nome de muito destaque dessa época é o de Nízia Floresta, que faz uma releitura e adaptação do livro de Mary Wollstonecraft, Reivindicação dos Direitos das Mulheres. O livro de Nízia Floresta tinha o título Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Tem link para o PDF dele aí na descrição. Quando a gente chega no século XX, com todas as suas transformações, o Brasil passa de império para a república, o Sudeste passava a dominar a economia e política brasileira com a plantação de café e a produção de leite. Lembram aqui da política do café com leite? Pois é. E as cidades, elas estavam ganhando paisagens mais urbanas, né, com as fábricas chegando e os imigrantes europeus também, né? Então surge no país um intercâmbio de ideias que impactam diretamente a política. Os ideais socialistas, comunistas e anarquistas desembarcam no Brasil junto das fábricas através de operários que vinham da Europa em busca de melhores condições de vida. Ai, coitados. Em 1922, a gente tem a Semana de Arte Moderna, que conta com Hercília Nogueira Cobra. Ela publica durante a semana o livro Virgindade Inútil, novela de uma revoltada. Gente, eu preciso desse livro. Eu preciso procurar esse livro no sebo, gente. Deve ter talvez em PDF na internet. Esse aqui eu ainda não achei. Mas assim, preciso dele. Em 1924 e 1931, ela publica ainda, respectivamente, Virgindade Anti-Higiênica, Preconceitos e Convenções Hipócritas e Virgindade Inútil e Anti-Higiênica, novela libelística contra a sensualidade egoísta dos homens. E aí dentro desse período, talvez um dos nomes mais conhecidos é o de Berta Lutz. Ela era bióloga, escrevia para a Revista da Semana, fundou junto com a Jerônima Mesquita, Maria Eugênia de Mendonça e outras mulheres a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Federação essa que durou cerca de 50 anos. Elas não estavam sozinhas nessa organização, várias mulheres a apoiavam pelo Brasil inteiro, né? Como, por exemplo, a Maria Lacerda de Moura. Essa é uma autora que já defendia, sem se esconder em pseudônimos, relacionamentos não monogâmicos. No seu livro, A Mulher é uma Degenerada. Eu tenho esse livro, eu tô lendo, ele é muito bom. A Mulher é uma Degenerada. Porém, Lacerda, ela tinha uma tendência anarcofeminista e ela preferiu abraçar a causa operária à causa sufragista. Ela viu o movimento das mulheres pelo voto como importante, interessante, mas ela considerava como algo efêmero, algo que não iria ter um impacto grande na sociedade. Afinal, seriam mulheres votando nos mesmos homens no poder, escolhendo entre o menos pior, mas através do seu voto atuando ali diretamente para a manutenção do poder. Então, assim, ela não acreditava nesse sistema político hierárquico, né? Afinal, ela abraçava aí as ideias anarquistas. A gente tinha também a Leolinda Daltro, que liderava um grupo feminista que não fazia questão de serem feministas bem comportadas. Elas ocupavam os espaços públicos e faziam suas reivindicações a favor do voto feminino. Em 1923, tínhamos ainda o lançamento do livro de Diva Nolf Nazário, acadêmica de direito, intitulado Voto Feminino e Feminismo. Em 1927, o governador do Rio Grande do Norte, o Juvenal Lamartine, se antecipa ao governo federal e aprova uma lei em favor do sufrágio feminino. Isso gera uma comoção entre as mulheres da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e elas lançam o Manifesto Feminista assinado por Berta Lutz,
Jerônima Mesquita e Maria Eugênia Celso. O manifesto dizia o seguinte: as mulheres, assim como os homens, nascem membros livres e independentes da espécie humana, dotados de faculdades equivalentes e igualmente chamados a exercer, sem peias, os seus direitos e deveres individuais. Os sexos são interdependentes e devem, um ao outro, a sua cooperação. A supressão dos direitos de um acarretará inevitavelmente prejuízos ao outro e, consequentemente, à nação. Em todos os países e tempos, as leis, preconceitos e costumes tendentes a restringir a mulher, a limitar sua instrução, a entravar o desenvolvimento das suas aptidões naturais, a subordinar sua individualidade ao juízo de uma personalidade alheia, foram baseadas em teorias falsas, produzindo na vida moderna intenso desequilíbrio social. A autonomia constitui o direito fundamental de todo indivíduo adulto. A recusa desse direito à mulher é uma injustiça social, legal e econômica que repercute desfavoravelmente na vida da coletividade, retardando o progresso geral. As noções que obrigam ao pagamento de imposto e à obediência à lei dos cidadãos do sexo feminino, sem lhes conceder, como aos do sexo masculino, o direito de intervir na elaboração dessas leis e votação desses impostos, exerce uma tirania incompatível com os governos baseados na justiça, sendo o voto o único meio legítimo de defender aqueles direitos à vida e à liberdade, proclamados inaliáveis pela Declaração da Independência das Democracias Americanas e hoje reconhecidas por todas as nações civilizadas da Terra. A mulher assiste o direito ao título de eleitor. Mas 2 anos se passaram e pouca coisa aconteceu, até que em 1929 o Rio Grande do Norte novamente sai à frente do país e elege para a cidade de Lages a primeira prefeita do Brasil e da América do Sul, Alzira Soriano. Seu nome foi inclusive sugerido por Berta Lutz num encontro com Lamartine. A eleição de Soriano repercutiu no exterior na época. Porém, a luta pelo voto feminino seguiu por anos. Em 1930, Getúlio Vargas dá o golpe de Estado e Alzira Soriano, que apoiava Prestes, abdica de seu cargo. Gente, eu gostei tanto dessa Alzira Soriano, vocês não têm noção. Na despedida do cargo, ela saiu pelas ruas junto com os filhos. Gente, olha esse caos. Eles saíram cumprimentando todas as pessoas, né, na rua, né, e tal. E um político, provavelmente um velho babaca, ele veio caçoar dela. A Alzira, gente, ela meteu um soco na cara do cara, que ela quebrou os óculos dele. Fica difícil não admirar essa mulher ainda mais depois disso. A Alzira, mesmo sem cargo público, ela seguiu muito ativa na vida política ao longo da sua vida. Com a tomada do poder pelo Getúlio Vargas, o movimento sufragista se dividiu entre as que queriam se manter apartidárias, como a Berta Lutz, e as que queriam se posicionar como oposição ao regime, como Natércia da Silveira. E aí, gente, o grupo rachou e Natércia fundou, então, a Aliança Nacional das Mulheres. A Natércia, ela era bem liberaloide, assim, sabe? A Berta, né, esse assim, né, não sei, nem esquerda nem direita, né? Mas a Natércia, ela era bem liberal. O governo provisório começa então a estudar reformas eleitorais e as feministas começam a se manifestar de forma veemente em cartas ao presidente da República, principalmente indicando para a comissão os nomes ou de Berta ou de Natércia. Gente, tem um bafafá, tem um monte de carta delas assim se organizando e, enfim, né, elas mandaram muitas cartas para o presidente. É bem engraçado, tem algumas na internet se você der uma procurada. E no fim, ambas foram nomeadas para uma comissão aí pré-constituinte. Finalmente, em 1932, as mulheres ganharam o direito ao voto. No entanto, as eleições foram suspensas por Vargas e as mulheres apenas votariam novamente em 1945. Antes de terminar o vídeo, quero falar ainda um pouquinho, né, sobre algumas outras mulheres. Nós temos ainda a primeira mulher negra a se envolver na política oficialmente, né, no Brasil, que é a Almerinda Farias Gama. Almerinda formou-se advogada e envolveu-se de vez, não apenas nas lutas políticas, como também nas feministas. Foi presidente da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e figura engajada na conquista do direito ao voto pelas mulheres. Como representante classista, acabou sendo indicada em 1933 como delegada na votação que escolheu os integrantes da Assembleia Constituinte que elaboraria uma nova Constituição para o Brasil. Junto de Carlota Pereira de Queiroz, foram as únicas mulheres na Assembleia
Assembleia Constituinte, constituída em 1933. Há outros nomes importantes também nessa história, como o da advogada mineira Elvira Comel, apoiadora de Getúlio Vargas, que fez um discurso às mulheres para se associarem ao Batalhão Feminino João Pessoa. O nome do batalhão foi escolhido em homenagem ao governador da Paraíba, cujo assassinato foi estopim para o início dos conflitos. Em pouco menos de 30 dias, 8.000 mulheres se afiliaram ao batalhão e elas percorriam todo o estado de Minas Gerais, colhendo assinaturas em favor do voto feminino. Em meio a essas viagens, Elvira falece, ela contrai meningite, então no dia 25 de julho de 1932, ela morre com apenas 26 anos de idade. Como vocês podem perceber, o movimento sufragista ele estava espalhado pelo país, ele tinha várias vertentes e bases, mas uma luta em comum, o direito do voto das mulheres. Eu decidi fazer esse vídeo para aguçar a curiosidade de vocês sobre o movimento feminista brasileiro. Há muitos outros nomes, muitas outras mulheres que entraram nesse movimento e modificaram muito a estrutura política e social do Brasil. Na descrição eu vou deixar aqui alguns links, né? Tanto de livros como de artigos que eu usei para fazer esse vídeo. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, aqui vocês têm, acho que uma boa base. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha com outras pessoas. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, porque vai ter sempre conteúdo bem interessante nesse sentido. Nos vemos no próximo vídeo ou nas redes sociais. Até lá!